Pois é, moçada, dando continuidade, veja, ó. Se termina em X, não tem o que fazer. Então, o tórax, os tórax. Ó, as, fênix. Então, não tem o que fazer. Terminou em X, deixa do jeito que está. Certo? Aí você vai lembrar da tia Fátima. Ah, meu Deus, ainda tem mais, é? Olha, se terminar em AL, EL, OL e o L, o que é que faz, ó? Faz, ó. As, es, os e os. Então, por exemplo, o nome termina em A, ó, canal. Você sabe que é, ó, canais. Papel. Você sabe que é papéis. Tia Fátima. Você tem, ó, farol. Faróis. Você tem Paul, professor. Pauís, ó. Professor, o que é Paul? Paul é o charco, a lama. Então, veja, ó. Ao, el, ol, u, as, es, os, us. A, l, e, l, o, l, u, l, as, es, os, us. Agora venha para cá. Aí vem o problema. IL, oxítona. IL, paroxítona. Ai, professor, não quero mais não. Tenha calma. Se for oxítona, veja, ó. Tem um plural, ó. Is. Se for paroxítona, tem outro plural, ó. Eis. Como assim, ó? Veja, ó. Cantil, ó. Cantil é oxítona. Cantil é oxítona. Cantis. Funil, oxítona. Funis. Agora veja, e se eu disser assim, ó, projetil, ó, paroxítona. Projéteis. Não é lindo? Estão chorando? Difícil. Difíceis. E assim por diante, ó. Então, a L, é L, o L, o L, as, es, os, us. E L, se for oxítona, é is. E L, se for paroxítona, é is. Só uma consideração, ó, uma observação. Projétil, gente, ele tem dupla pronúncia. Se você pronunciar dessa forma aqui, ó, os militares pronunciam projetil. Se você pronunciar projetil, ele vai ter um outro plural, ó, que é projetis. Não é lindo? Estão chorando? Então, basicamente, são as palavras, são os substantivos, são os nomes e a sua flexão em número. Beleza? Agora, ó, só uma informação para a gente curtir. Atenção. Lá vem ele com a atenção dele. Que é o seguinte, ó. Atenção pelo seguinte, perceba só. Veja só. Eu vou pegar essa palavra ela é bandida, ó. A blitz. Veja, gente, a palavra blitz não é português. Blitz é uma palavra germânica. É um empréstimo linguístico, como nós vimos em outra aula aí. Blitz é um empréstimo linguístico, é uma palavra germânica. Então, como ela não é português, ela segue a regra da língua dela. Então, o que acontece? Blitz não segue o plural do português como nós conhecemos. Então, veja, ó, blitz, o plural seria o seguinte, ó, as blitz, ó, faz com E no final. Ó. Gente, hoje eu passei por duas blitz, por várias blitz. Então, esse plural é feito de acordo com a língua dela, que é uma palavra germânica. Não segue o português como nós conhecemos. Ó, essa palavra aqui, ó, o campus. Veja, ó,
O campo, ó, só com O é português. O campo, os campos. Termina em vogal, você vai colocar um S. Mas esse campus terminado com S, ele é latim. É uma palavra latina. Uma palavra germânica, uma palavra latina. Então ela segue o plural da língua dela. Então qual seria o plural de campus? Os campos, os campos demais? Não. Então, ó, o campus, ó, os campi, com I, ó. Aqui em Fortaleza tem um campus do Pici, tem um campus do Itaperi, tem um campus do Benfica, tem um campus da Unifor, tem um campo da Fametro. São vários campi. Veja, é um plural irregular para a gente. Por quê? Porque não segue o nosso padrão, é outra língua. As blitzer, os campi. Tranquilo até então? Beleza? Vamos continuar lá na ponta, ó. Veja. Ai, professor, não quero mais não. Tenha calma. Tem um tipo de palavra que demanda de você leitura. Aí, infelizmente, não é mais comigo. Porque depende só de você. Como assim? Algumas palavras terminam em ão. E o que acontece? Não há uma regra específica para as palavras que terminam em ão. Ah, termina em ão, o plural é assim. Mentira. Como são palavras que vêm de línguas diferentes, são palavras que têm plurais diferentes. Então, não há uma regra específica para cada palavra terminada em ão. Quer dizer, eu só sei se realmente eu li. É óbvio que algumas palavras você já tem internalizado. Todo mundo sabe o plural de mão, de mãe, de pão. São coisas que você já internalizou. Agora, algumas palavras são canalhas. Então, realmente vai depender do seu estudo. Houve uma prova para a Secretaria de Cultura aqui no Ceará, em 2018, que caiu uma palavra terminada em ão. Houve uma prova também em 2018 para a Fundação Getúlio Vargas, que teve uma palavra terminada em ão. Quer dizer, se a pessoa gosta de ler, ela ia saber na hora. Então, eu quero mostrar uma coisa para você. Vejam. Veja, vou pegar a palavra vilão. Aí é uma sacanagem. Porque se eu perguntar para você, gente, qual é o plural de vilão? Aí você vai pensar assim, vai procurar mais fácil na sua cabeça. Vilões. Diretora, tu acha que é o que, diretora? Plural de vilão. Ela disse que está tímida, não quer responder, ela está de máscara. Então eu vou dizer, ó. Vilão, gente, ele é canalha, ó. Vilões. Vilãs. E vilãos. Já tá isso, professor, o que é isso aí? Então percebam. A palavra vilão tem 3 plurais. Eu não ia errar nunca, porque se eu usar qualquer uma vai estar certo. Agora, você tem que saber que elas existem, por quê? Porque na hora de marcar, marque a opção em que o plural se fez corretamente. Marque a opção em que a flexão está correta. Aí você pensa, meu Deus, e agora? Os 3 estão corretos. Quer dizer, você só sabe se você tivesse lido ou tivesse assistido a minha aula, né? Agora vejam. E vulcão? Vejam. Essa palavra derrubou muita gente numa questão da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que foi para a prova do BNB, que é o Banco do Nordeste do Brasil. Eu acho que foi para essa prova. Foi Fundação Getúlio Vargas. Que era vulcão. Aí o que o cara fez? Ó, olha que covardia, ó. Ele colocou assim, ó. A opção que estava correta. Aí a pessoa vê, ó, vulcão, vulcãos. Tá errado. Só que não está. A palavra vulcão tem 2 plurais, ó. Eu posso usar vulcãos e a palavra comum que nós usamos, vulcões. Agora veja, se eu não soubesse que vulcão é vulcãos, eu teria perdido a questão. Mas como vocês sabem, né? Então, essa, ó, veja que loucura, ó. Vilão tem 2 sílabas e oxítono. Vulcão tem 2 sílabas e oxítono. E veja, ó, a primeira tem 3 plurais e a segunda só tem 2. Não há uma regra específica. Aí você pega a palavra que mais cai em prova, ó, que é a palavra cidadão. Só tem um plural, ó, que é cidadãos. E aí você pega uma palavra que tem a mesma estrutura, ó, vou pegar aqui a palavra escrivão. Ora, você pensa logo, ó, cidadão, escrivão, ó, tem 3 sílabas oxítona. Devia ser a mesma coisa, mas não é, ó. Escrivães, ó, veja.
Escrivães. Então, ó, escrivães, tabeliães, capelães, alemães, sães. Essas palavras só tem esse plural. Escrivães, tabeliães, capelães, alemães. Não é uma loucura? É uma loucura. Então, quer dizer, dá para derrubar muita gente, porque só se você tiver lido. Portanto, você que está em casa e está enferrujado, tira meia hora da sua vida para ver o plural daquela palavra terminada em ão que você não vê há muito tempo. Porque tem coisa em português que só vale lendo. Isso vale para essa palavra aqui, ó, que é uma palavra louca. Vou apagar isso aqui. Ó. Eu vou só falar para você em casa. Por exemplo, sobre a flexão de gênero. Sobre a flexão de gênero. Você sabe que a flexão de gênero, tem biforme e tem uniforme. Certo. Só que para quem não sabe em casa, tem uma palavra que o feminino é tão estranho, que a maioria erra. Os professores de biologia não concordam. Os biólogos não concordam. Mas português é português. Uma elite intelectual decidiu e você vai comer a bronca com essa elite intelectual. Então, o feminino, por exemplo, ó, o feminino de peixe-boi. Você automaticamente ia pensar assim, rapaz, peixe-boi. Deve ser peixe-boi fêmea. Beleza? Ei, deve ser peixe-vaca. Beleza? Mas não é. A elite intelectual brasileira decidiu o seguinte, que o feminino de peixe-boi, porque ó, eu tenho o touro e a vaca. O boi é castrado. Então o boi não teria um feminino para a elite intelectual. Então o peixe-boi virou peixe-mulher. É a mesma coisa desse ão aqui, quer dizer, é porque uma elite quis que fosse, você tem que lembrar. Não é uma regra específica. Então, ó, peixe-boi é peixe-mulher. Feminino de peixe-boi é peixe-mulher. Assim como o feminino, o masculino, última forma. O plural de cidadão é somente cidadãos. Aí acabou. Professor, mas por que vilão tem 3 e cidadão não tem? Então, o que eu quero dizer para você, muita coisa tem a ver com a etimologia, com a história e com a decisão do elite intelectual. Logo, você tem que praticar para ficar rico. E não questionar. Questionar, você vai questionar na universidade ou quando estiver rico. Por enquanto, você vai treinar e responder a prova, vai passar e fazer aquele consignado top. Ô, glória! Vamos continuar. Então, agora veja isso aqui, ó. Olhe só. Algumas palavras terminam com S. E o que é que eu faço, professor? Não faz nada. Normalmente não faz nada, né? O lápis, os lápis. O ônibus, os ônibus. Aí tem uma palavra que ela é bandido, ó. O os, arco, íris. Certo? Essa palavra aqui é bandido, ó. Veja, ó. Teoricamente terminou em S, você só faz mudar o artigo. Não tem muito o que fazer. Agora, arco-íris é diferente. Porque pode ser os, mamãe, eu vi 2 arco-íris. E nesse caso, ó, poderia ser assim, ó. Os. Você nunca vai falar isso na vida. Mas estaria certo, ó. Mamãe, eu vi 2 arco-íris. Eu vi 2 arco-íris. Você leva um murro da sua mãe, mas está certo. Não é lindo? Não é lindo? Beleza. E aí, ó, eu vou continuar. Isso aqui até agora a gente viu, normalmente, dos nomes simples. Esse aqui ele é composto, mas aqui é só para fazer essa exceção que é horrível. Beleza. O que acontece para você que está em casa? Algumas palavras são bandidas. Por exemplo, se eu uso a palavra no masculino, ele tem um sentido. Se eu uso no feminino, ele tem outro. Então, em português tem isso. Então, por exemplo, a lente. No feminino, a lente é que você usa para os olhos. Você usa um par de lentes. Certo? Você usa um par de lentes. A lente. A lente é para visão. O lente é outra coisa. No feminino, a lente, você usa para auxiliar a visão. O lente é o professor. O lente. Perceba que eu troquei, ó, de gênero, mudou o sentido. O grama.
O grama é o peso masculino. Então, você não pede 500 gramas de maminha. Você não pede 800 gramas de queijo. Você pede, ó, o grama, peso é masculino. Eu peço 500 gramas de maminha. 800 gramas de queijo, porque é masculino o peso. Mas quando se trata da relva, a grama, aí você tem outra palavra, que é feminina, a grama, a relva, a vegetação. Então, onde eu quero chegar? Que em português, como a nossa língua é muito rica, masculino pode ser uma coisa e feminino pode ser outra. Isso acontece. Então, o grama peso, a grama relva. O rádio, que é o aparelho, a rádio, que é a transmissora. E aí vamos para outro momento. Tem palavra que no singular é uma coisa e no plural é outra. Claro. Então, ó, masculino e feminino pode ser coisa diferente, singular e plural também. Então, imagina o seguinte. Eu tenho, por exemplo, olha que coisa linda. A féria. As férias. Vale. A féria no singular é um valor que você recebe por um dia de trabalho. Então, se você tem aquela pessoa que trabalha por diária, ele vai receber a féria dele. A féria no singular é um valor que você recebe pelo dia de trabalho. As férias, no plural, é um período que você fica sem trabalhar, fica de folga. Estão vendo? Ó? Singular, plural, mudou de sentido. Masculino, feminino pode mudar de sentido. A lente, o lente. O rádio, a rádio. Plural, a féria, as férias. Mudou de sentido. Ó, eu digo assim, ó. Ás de ouro. Relógio de ouro. Se o ouro está no singular, quer dizer que é a matéria. O material com a qual eu fiz a coisa. Então, ó, o relógio de ouro é um relógio feito de ouro. Mas se eu colocar ouro no plural, ouros, aí é outra coisa. Ouros no plural é o naipe da carta de baralho. Então, ó, eu posso ter, por exemplo, o 10 de ouros, o 10 de copas, o 10 de paus. Então, ó, 10 de ouros é o naipe da carta. Se eu digo relógio de ouro, é a matéria, o material com o qual eu fiz o relógio, a coisa. Então, nossa língua é rica. Feminino, masculino, pode ser sentido diferente, singular e plural também. Até aí tudo bem? Claro que eu quero convocar você para ler, reler, pesquisar, fazer questões. Aqui é só a teoria para que você possa ampliar os seus horizontes. Beleza? Mas vamos continuar. Aí o que acontece? Gente, ó. Nós temos isso aqui, veja. Lá vai ele. Gente, esse homem não para não. Esse homem é nojento. Ei, para que isso? Ó. Vimos aqui o plural. Só que agora eu tenho um plural dos substantivos compostos. Plural dos substantivos compostos ligados por hífen. Plural dos substantivos compostos ligados por hífen. Eles têm uma regra própria, ligados por hífen. Eles têm uma regra própria. Como assim, professor? Veja. Você já sabe que é composto, porque você revisou, a gente já viu nas aulas passadas. Palavra composta. Um radical, mais um radical. Se ele tem o hífen, aí é essa regra aqui. Porque se ele não tiver, é normal. Ó. Passatempo, não tem hífen. Passatempos. Girassol, não tem hífen. Girassóis, faz do jeito que a gente já viu hoje. Agora, se ele for composto, são 3 regrinhas diferentes. Então, vamos para a regra número 1. Ai, meu Deus, lá vai esse homem. Regra número 1. Regra 1. Imagine que você tem aí, ó, palavras onomatopeicas. Vixe, Maria, eu não lembro mais não, calma, ó. Palavras repetidas ou onomatopeicas. São aquelas formadas por onomatopeia. Imagine que você encontrou um substantivo assim. Então, veja, ó,
reco, reco. Ó, é uma palavra onomatopaica, ó. Pula, pula. Não é onomatopaica, mas é palavra repetida, ó. Quero, quero. Bem te vi. Bem te vi, gente, é uma palavra onomatopaica. Quem deu o nome bem te vi foi porque achou que o pássaro canta daquele jeito. Então, ó, se é onomatopaica ou repetida, o plural é feito no último, ó. Os reco, recos. Os pula, pulas. Os quero, quero. Os bente, vis. Então, palavra onomatopaica repetida é só colocar no último. Já foi. Vamos para a regra número 2. Professor, como farei para lembrar tudo isso? Copia tudo de novo em voz alta. É cansativo, mas a vitória só vem assim, com esforço. Então vamos lá. Agora, ó, palavras ligadas por preposição. Palavra ligada à preposição. Então, o que acontece, ó? Pôr do sol, ó. O pôr do sol, ó. Ela é composta, ó, e é ligada à preposição, ó. O pôr do sol. Como é o plural, ó? Você faz o plural antes da preposição. Então, imagina, ó, eu sou uma preposição, eu sou uma preposição, eu sou uma preposição, eu. O plural é feito antes. Então, o pôr do sol, ó, veja, se isso aqui é uma preposição, é feito antes, ó. Como é que fica, ó? Pores do sol. Estão vendo, ó? Aí eu boto aqui, ó, fogão a gás, ó. Fogão a gás. O plural é feito antes da preposição. Como é que fica, ó? Isso aqui é a preposição, é feito antes. Como é que fica, ó? Fogões a gás. O plural é feito antes da preposição, ó. Condicionador DA. Condicionadores DA. E assim por diante. Chefe de Estado. Chefes de Estado. Ligado à preposição. Plural é feito antes. E aí a regra 3, ó. Ai, professor, é tanta coisa, ó. Calma. A regra 3 é o seguinte. Aí você vai prestar atenção que é um pouco mais complicado, mas vai dar certo, ó. Regra 3. Substantivos, adjetivos. Professor, você não falou ainda o que é adjetivo nem pronome, não. Calma, vai dar certo. Pronomes numerais. Esses aqui, eles flexionam. Quer dizer, eles têm plural. Aí, ó, verbos, advérbios e os prefixos que nós já conhecemos, ó. Eles não flexionam. Não flexionam. Como assim, professor? Então vamos aplicar aqui rapidinho. Diretora, pode usar esse espaço aqui? Então vejam, exemplo aqui, ó. Vamos pegar a palavra terça-feira. Terça-feira. Então imagina o seguinte, ó. A terça-feira é um substantivo composto, ligado por hífen. Então vamos para a regra. Você vai fazer separado. Como assim separado? Primeiro eu faço de uma para depois de outra, apesar de ser uma palavra só. Então, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Como é o nome da palavra que dá a ideia de, ó, sequência, quantidade e ordem? Como é o nome desse numeral? Numeral. Terça, quinta, sexta são numerais. E, ó, numeral, ó, flexiona. Então, já sei, ó, que é terças. E a feira, o que? A feira. A feira é um substantivo. Flexiona. Então, qual é o plural de terça-feira, ó? Terças-feiras, ó. Substantivo, substantivo. Agora eu digo assim, ó, veja. Beija, flor. Beija, flor. Beija. Vai, canta, dança, pula, grita, beija, vai, vai. Como é o nome da palavra que dá a ideia de ação? Verbo. E o verbo não flexiona.
A flor. A flor é um substantivo, ó. Flexiona, então fica, ó. Os beija flores. É só você praticar essa regra. Eu digo, ó, veja. Vamos colocar aqui uma palavra linda, ó. Eu coloco aqui, ó, guarda civil. O que acontece com o guarda civil, gente? Acontece o seguinte, veja, ó, guarda civil. Esse guarda é a pessoa que trabalha naquela função, é o guarda mesmo. O guarda civil, o guarda municipal, o guarda marinha, o guarda noturno, é a pessoa que trabalha naquela função. É o guarda realmente, é um substantivo. Guarda. Então, ó, substantivo, ó, guarda. E o guarda, ele pode ser, ó, gordo, magro, alto, pobre, pode ser municipal, civil, marinha. Então, essa palavra ó, caracteriza essa, ó. Se civil caracteriza o guarda, caracteriza algo ou alguém, como é o nome desse adjetivo? Adjetivo, flexiona, então fica, ó, os guardas civis. Agora, não se engane, ó. O guarda de guarda noturno, guarda municipal, guarda civil, são substantivos, é o guarda mesmo. Agora, ó, presta atenção, o guarda de guarda-chuva, guarda-roupa, guarda-louça, aí é verbo. Os guarda-louças, os guarda-chuvas, os guarda-sóis. Então, guarda de guarda-chuva, guarda-sol, guarda-louça são verbos. O guarda de guarda civil, guarda municipal, guarda noturno é a pessoa mesmo. Aí vejam, pré-carnaval. Pré é um prefixo. O carnaval, substantivo, ó, os pré-carnavais. E aí, ó, vou colocar aqui uma palavra, ó. Você nem usa mais, ó, bota fora. Hoje vocês chamam de liquidação, vocês chamam de Black Friday, chamam de um bocado de coisa aí. Então, ó, bota, tira, canta, dança, vai, bota. Ó, ação, ó, verbo. Então, verbo não tem plural. Aí bota, ó, onde, quando, como. Você sabe, se você perguntar isso, a resposta ou é um advérbio ou é uma palavra de valor de advérbio. Então, ó, bota, onde? Fora. Onde? Ali. Onde? Aqui. Isso aí é advérbio. Então, ó, fora é advérbio, bota é verbo. Se é verbo e advérbio, ó, não tem plural, ó. Eu vou para os bota fora. Estão vendo? Então, essa regra 3 é um pouco mais complicada, certo? Sabendo essa regra 3, vamos agora para a pegadinha da aula. Pegadinha lá na ponta. Veja. Regra 3, pegadinha, que é o seguinte. Regra 3, pegadinha, você vai lembrar o seguinte, ó. Ai, professor, esse homem copia e não emagrece. Ei, pra que isso? Veja, ó. Regra 3, ó, pegadinha. O que é essa pegadinha, professor? Veja, ó. Ó, pombo, correio. Se você considerar a nossa regra 3, ó. Ó, pomba. Ah, não dá pra ver dali não, né, diretora? Eu vou falar aqui pra você. Ó, pombo, substantivo. Ó, correio, substantivo. Se é substantivo, flexiona os dois, ó. Beleza, ó. Os pombos, correios. Você verifica aí na sua anotação, ó. Substantivo, certo. Pela regra 3 tá certo. Ou, ó, vixe, eu sabia que é a pegadinha, ó. Ó, pomba, correio. Veja, ó. Isso só acontece quando é substantivo mais substantivo. Presta atenção. Substantivo mais substantivo. Presta atenção. Então, ó, correio, ó. O segundo substantivo limita ou qualifica o primeiro substantivo. O que que acontece? Só vale se for substantivo mais substantivo. Você vai pela regra 3, que você já viu, e aí vai por essa. Se eu quiser, eu coloco só aqui no primeiro. Os pombos correio. Eu tenho dois tipos de plurais. Salário, família. Ó. O salário, a família. Salários, famílias. Mas se eu quiser, ó, o salário, família. É qualquer salário? Não, ó, a palavra família limita o sentido de salário.
Então, eu poderia dizer salários, família. Igual aqui, ó. O pombo correio é qualquer pombo? Não. É um pombo específico, é um pombo que serve de correio, ó. Se essa segunda palavra limita a primeira, eu coloco o plural só na primeira. Papel, moeda. Papéis, moedas ou papéis, moeda. Manga rosa. Mangas rosas ou mangas rosa. Quando isso acontece, ou eu coloco nos dois, ou coloco só no primeiro. Beleza? Eu vou parar aqui. Vocês vão esfriar a cabeça. Fé, paz, discernimento. E a gente se vê por aí. Fiquem ricos.